Muito boa noite, prezado amigo, irmão, querido, que sempre me acompanha aqui neste canal do Projeto Semear. Eu sou o pastor Reginaldo e sempre nós estamos aqui trazendo uma palavra, acredito eu, do coração de Deus para os nossos corações. E o Espírito Santo ele tem colocado dentro de mim palavras que nos levam justamente a olhar para o lado humano, aquele que sempre nós nos sentimos fracassados, caídos, tristes, impossibilitados diante de tantas coisas que têm vindo por sobre nós, têm vindo até nós, têm tomado uma forma na vida de algumas pessoas que se tornam um fardo impraticável de carregar. Quando o Senhor Jesus ele convida: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor estava antevendo justamente tempos como esse que nós estamos vivendo nos dias atuais. São guerras, são tribulações, doenças, enfermidades que se espalham, vírus que a ciência ainda não conhece, o desenvolvimento do homem frente à grandiosidade de Deus nunca alcançará. E isso faz com que o ser humano sofra, justamente porque nós somos projeto de uma carne caída, um projeto de uma carne totalmente diante de Deus que nega a santidade o tempo todo. Ela tenta fugir justamente do processo de santificação e a carne ela não nos puxa para o espiritual, pelo contrário, ela nos puxa para os frutos da carne, que é o pecado que destrói a alma do homem. Enquanto isso, o Espírito Santo, por outro lado, ele está tentando vivificar o tempo inteiro, nos trazendo a luz e nos dando luz às situações que não conseguimos discernir justamente porque estão em trevas. E nesta noite eu quero falar justamente sobre isso. Nós temos vivenciado e percebido pessoas que estão vivas, estão normais, caminhando, mas como se os seus interiores estivessem mortos. Pessoas que não vê mais brilho na vida, pessoas que arrastam por si tristezas, pessoas que vendem essa tristeza e esse desânimo pelo próprio olhar. E nós podemos olhar a realidade desta morte interior como ponto-chave nesta noite daquilo que nós iremos falar. Nós vemos pessoas que estão validando o tempo todo as suas dores e os seus sentimentos de formas destrutíveis. E cada vez mais as pessoas tentam fugir para um lugar onde não há nada. E quando nós sentimos desta forma, nós temos que, na verdade, procurar experimentar a aproximação de Deus e tentar experimentar, mesmo que de forma física, nos doarmos cada vez mais, rasgar as nossas vestes espirituais diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor ama aquele que tem o coração contrito. E coração contrito nada mais é do que um coração humilhado. E quando a Bíblia fala sobre coração contrito, humilhado, ela não está falando para um rebaixamento, pelo contrário, é um reconhecimento de que Deus é sobre todas as coisas e a nossa vida, ela é ínfima para o mundo que tenta destruir e Satanás, mas para Deus ela tem muito valor. Nós somos a única criação que o Senhor colocou às mãos. Nós somos a única criação que teve o envolvimento direto dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja que Efésios, no seu capítulo 2, o versículo 1 e o 2 diz da seguinte forma: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você percebe? A Bíblia, ela de forma antiga,
porque este livro é extremamente antigo, direcionada para um povo que não era nós, não era a nossa cultura, e mesmo assim a Bíblia consegue responder todos os nossos questionamentos nos dias atuais. Quando nós olhamos versículos como esse, que o Senhor nos deu a vida, isso foi antes, era para nós sermos perfeitos. Satanás, então, ele consegue intervir, ele consegue enganar os primeiros, Adão e Eva. E o pecado, a partir daí, tomou um volume na vida da humanidade. E a Bíblia diz em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, foram retirados. E o Senhor envia, então, o seu único filho, através de um sacrifício de cruz, de um sofrimento inigualável. Ele, então, estende a graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo, ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos, estava dizendo, o pecado causou a morte dentro de nós. E ainda hoje, nós conseguimos, andando nas ruas, olhando semblantes, fitando olhos, vendo que pessoas arrastam fardos pesadíssimos sobre si. E não é aquele fardo que todos têm de uma canseira diária, que tem às vezes porque a pessoa está enferma por algum motivo e essa doença faz com que esta pessoa tenha um determinado desânimo em algum dia. Não é esse tipo que todos nós que vivemos neste mundo estamos suscetíveis a isso. Não é esse tipo que eu estou falando. É aquele tipo que você conversa com a pessoa, você olha nos olhos e você vê que esta pessoa parece que tem a sua alma totalmente angustiada, parece que tem o seu ser aprisionado, parece que tem os seus desejos totalmente bloqueados, e esta pessoa olha para todos os lados e não vê saída. A Bíblia, ela vem justamente trazer esse texto que é fundamental para estabelecer o quê? O conceito de morte espiritual. Quando o Senhor, então, ele entra na nossa vida, ele começa a revivificar, e isso não é da noite para o dia, isso é um processo de libertação. A pessoa não é por um estalar de dedos que diz assim, a partir de hoje você é isso. Não, a pessoa, quando aceita o Senhor na sua vida e que ela se afasta do pecado em um processo de libertação, ela está reconstruindo os caminhos destruídos. O Senhor então lhe dá energia espiritual e começa a vivificar o seu espírito para que ela possa ter força contra os intentos de Satanás, contra as investidas do maligno e passar a pavimentar um caminho que lhe levará automaticamente em uma eternidade a Deus. João capítulo 10, versículo 10, na parte A do versículo, diz da seguinte forma: o ladrão, ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Veja você. Essa passagem, ela é uma descrição deste inimigo que nós não vemos, mas que ele atua na nossa vida, roubando a alegria o tempo todo, matando a nossa esperança, destruindo a identidade de filho de Deus que eu e você carrega. Nós temos a digital do Senhor, nós temos a digital de Deus quando este coloca as suas mãos e fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A imagem e a semelhança de Deus não pode andar cabisbaixo, não pode andar derrotado, não pode andar com uma esperança totalmente amarrada, presa, destruída. Nós temos que extirpar este demônio, esta classe diabólica que invade a vida do ser humano e faz com que esta pessoa comece a perder a sua esperança e os seus sonhos. A Bíblia, ela é clara quando ela diz que o Senhor deu a nós por herança esta terra. A Bíblia é clara quando ela diz que o homem, o Filho de Deus, que somos nós, os filhos de Deus, nós podemos comer o melhor desta terra. E aí, muitas pessoas, elas confundem que comer o melhor desta terra é olhar apenas para o lado do dinheiro.
às vezes alguma coisa que irá destruir a sua vida. Quando nós começamos a fazer perguntas que nos levem à identificação deste tema, você pode perguntar a si mesmo: já se sentiu vazio por dentro? Você pode perguntar a si mesmo olhando no espelho da vida que reflete você. Você já olhou dentro de ti e viu que existe alguma parte de ti que você parece que já enterrou, está morta? Você vive em algumas áreas como se estivesse ligado em um piloto automático dizendo: Deus, eu só quero viver, nada mais do que isso. Eu quero esperar o dia em que o Senhor irá fazer alguma coisa na minha vida e me levar embora para um descanso. Queridos, esta noite, esta palavra, o Senhor tem colocado no meu coração. E eu sempre menciono todas as palavras. E eu ouvi isso de uma pessoa que eu amo de paixão. Ela me dizendo: você sempre fala isso, pastor, que primeiro a pregação ela é para você e depois para os ouvintes. E de fato é. Se o Senhor não me revelar uma palavra, se esta palavra ela não se encontrar com aquilo que o Espírito testifica no meu espírito, na minha alma, então ela não é uma palavra que vem de Deus. E esta palavra desta noite, ela nos leva justamente a nos perguntarmos: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que é que eu tenho percebido que a minha alegria parece que não existe? Por que é que eu tenho percebido que eu tinha tantos sonhos e esses sonhos se perderam no caminho e os que ainda existem não são sombras daquilo que um dia sonhei? Desde que, e logo eu preciso dizer, desde que os nossos sonhos eles estejam em concordância com a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Precisamos então, diante de tudo isso, fazer um diagnóstico espiritual na nossa vida. Por que é que nós estamos mortos em alguma área? Nós precisamos olhar esta morte interior à luz da palavra. E a principal delas, que nos leva à morte, é o pecado. Porque eu mencionei Romanos 8 quando diz ali: porque todos pecaram. Romanos 3, 23, aliás, quando diz: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, extirpados, retirados da glória de Deus. Essa separação que nós temos do nosso Criador, do Espírito Santo, que nos cuida, que nos convence do pecado. Quando nós deixamos que o pecado ele tenha raiz na nossa vida interna, mesmo que seja de forma escondida para os olhos humanos. Sabe aqueles momentos onde o pai não vê, onde a mãe não vê, onde o marido não vê, onde a esposa não vê, onde os filhos não contemplam, onde a igreja não vê, onde os meus amigos não estão presentes, onde o chefe não vê o que eu estou fazendo na empresa? Quando eu estou mexendo com dinheiro alheio, com negociações que não me pertencem, o que é que eu estou fazendo? Quando eu vou fazer uma negociação com alguém e eu tento tirar proveitos que lhe dará prejuízo, não a mim, a esta pessoa. Todo pecado, por mais que ele seja oculto, então ele vai criando raízes na nossa vida. E a Bíblia ela é clara quando ela diz: todos pecaram. E esta está falando do pecado original. Agora, quando nós temos a libertação que vem do alto, quando nós retiramos da nossa vida o pecado, então nós começamos a ver que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Quando nós lemos esse texto de Romanos 3, 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, está dizendo que o homem natural, com o seu espírito, com a sua alma, está sendo separada do seu Criador. Está sendo colocado a uma distância através do pecado, que é a raiz do problema. Isaías 59, 2 diz da seguinte forma: mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouçam. E quando nós lemos
um texto base como esse, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, está dizendo da seguinte forma: coisas que eu sei que é pecado e eu continuo praticando, eu continuo fazendo. Então, o pecado se torna iniquidade pelo fato de que eu sei que é pecado e eu não me afasto dele. Eu não tenho forças para deixar o pecado. Eu não tenho forças para abandonar a traição. Eu não tenho forças para abandonar o furto, por pequeno que seja. Eu não tenho forças para abandonar o desejo daquilo que não é meu. Eu não tenho forças para abandonar a língua enganosa, aquela que fala do próximo. A língua, aquela que levanta calúnia no próximo. A mentira, eu não tenho força para abandonar a mentira. Eu sei que todas essas coisas são pecados que Deus abomina, condena. E eu continuo executando, eu continuo fazendo. E isso passa a ser uma coisa praticamente normal na minha vida. Eu começo então a desenvolver na minha vida um pacote de iniquidades. E Isaías, ele vem no seu capítulo 59, versículo 2 dizer: as vossas iniquidades separam vocês do vosso Deus. Então, o Espírito Santo, consolador, direcionador, aquele que traz alegria no íntimo da minha alma, ele não habita em casa suja. Ele não faz parede dividida com o pecado. O que ele faz? Ele se retira da nossa vida. E nós começamos a experimentar vontade de suicídio, vontade de desaparecer, vontade de abandonar tudo, jogar para cima e sumir no mundo sem dar notícia a ninguém. Nós começamos a olhar todas as coisas que nós fazemos como se fosse uma obrigação. E nós passamos a viver como mortos vivos. Quando nós olhamos para Provérbios 14, versículo 12, diz da seguinte forma: há um caminho que ao homem parece direito. Os nossos olhos parecem que estão olhando alguma coisa que para nós é normal. Este caminho para nós é bom. Aí ele completa Provérbios, que foi escrito por Salomão. Mas o fim deles são os caminhos da morte. Nós entramos por trilhas, por caminhos, querendo encurtar às vezes a distância, fazendo coisas que desagradam a santidade do Senhor. E quando nós chegamos no caminho, nós vemos que tudo aquilo que trouxemos para a nossa vida foi uma ilusão de buscar coisas certas em um caminho que não vem de Deus. De que forma que nós conseguimos então fazer essas coisas? Limpando de dentro de nós, tirando as mágoas, os problemas não resolvidos, pedir perdão, traumas que nós carregamos na nossa vida e nós vamos empilhando um em cima do outro. Quando nós aproximamos de Deus, nós começamos a afastar de dentro de nós as decepções. Nós começamos a colocar no lugar dessas coisas e preenchê-las com o Espírito Santo, com uma alegria que não vem deste mundo. Nós começamos a preencher com uma esperança que você olha para frente e você não consegue ver nada além de caminho vazio. Mas você sabe que a solução está adiante. Porque o Senhor, ele preenche no lugar do vício, no lugar da traição, no lugar da bebida, no lugar da droga, no lugar da heroína, da cocaína, da pedra. O Senhor começa a colocar então esperança. No vazio, o Senhor começa a colocar alegria. No vazio, o Senhor preenche com comunhão com os irmãos. A tua vontade é de ler a Bíblia, é de aprender, é de se tornar mais próximo de Deus. E então o Senhor começa a evacuar o teu interior, retirando o pecado, retirando a iniquidade, retirando os erros, retirando aquilo que você desvia da tua empresa e acha que está ganhando.
você está perdendo. Você está construindo feridas na tua alma que nunca se fecharão se não houver arrependimento, pedido de perdão. Aquela pessoa que te magoou e que passou anos e você não esquece. Um pedido de perdão, o Senhor tapa esta brecha por onde Satanás tem entrado e tem trazido destruição para a tua casa. Aquela pessoa que às vezes você não quer aproximação e você guarda dentro de você esse rancor. A partir do momento que você dá um abraço nesta pessoa, não precisa andar de mão dada com ela, mas o perdão, ele precisa acontecer. A limpeza da mágoa do nosso coração, ela tem que existir. Porque se nós guardarmos mágoa, se nós guardarmos falta de perdão, se nós guardarmos todo esse tipo de coisa que Satanás ele cria nas trevas para fazer a nossa mente achar que eu não vou me humilhar, eu não vou falar com esta pessoa, foi ela que me fez mal. Enquanto isso, Satanás está engrossando aquele objeto chamado mágoa, chamado falta de perdão dentro de você. E ele vai expandindo e o Espírito Santo, cada vez ele tem um espaço menor na tua vida. Quando você limpa a casa limpa pertence ao Espírito Santo. Ele retorna à tua vida e com ele chega as alegrias. A ressurreição de Cristo é o ponto-chave para que nós consigamos fazer todas essas coisas. Jesus é a única esperança. É a fonte de toda a vida. É a fonte daquilo que você acha que não tem saída. Esta cura interior que nós precisamos ter, ela não acontecerá com psicoterapeuta. Ela não acontecerá com psicólogo. Ela não acontecerá numa psicanálise. Ela não acontecerá com livros de autoajuda. Se você não deixar o Espírito Santo morar na tua vida. Pastor, o Senhor está espiritualizando tudo, sendo que na verdade a ciência também existe. Claro, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo, puxando para que você não frequente um psicanalista, um psicólogo. Não, nada disso. Isso ajuda, mas a tua cura interior só tem um que consegue entrar lá dentro e limpar. E é o sangue de Jesus. Esse entra, ele limpa, ele lava, ele transforma. E quando você olhar naquele espelho da vida que já mencionei aqui nesta noite, você verá um novo homem. Aquele que um dia foi dito imagem e semelhança de Deus. Você verá que nos teus olhos o brilho será diferente. João 10, no capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Senhor, ele nos dá vida, ele nos dá esperança, o Senhor nos dá a credibilidade que nós perdemos ao longo do caminho. Mas Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E esta esperança é a nossa promessa central de focarmos em Cristo, andarmos com Cristo e dizer: Senhor, não solte as minhas mãos, porque se apenas eu segurar nas tuas, eu solto. Mas quando o Senhor segura na sua, ele não te solta, ele não te deixa. E quando nós começamos então a olhar esse contraste de que o Senhor veio para dar vida e Satanás veio para roubar, matar e destruir, nós nos deparamos com Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E se nós olharmos, essa é a base da nossa vida. É o perdão total e completo que nós alcançamos só em Cristo. E eu gostaria de te dizer nesta noite, isso não vai acontecer com você frequentando cultos de segunda a segunda. Isso não vai acontecer se você for um religioso o tempo todo. Isso vai acontecer
quando você for igreja e que você testificar essa transformação nos teus atos diários, nas tuas relações, seja conjugal, seja amigável, seja de negócios, em todas as tuas relações. Você testificar, então este é o foco. Jesus transforma, Jesus vivifica, Jesus reanima, Jesus traz vida onde havia morte. A palavra do Senhor, ela nos dá diversos exemplos de pessoas em que estavam com sua vida totalmente destruída. E quando chega Cristo, este nome tem poder. Ele transforma. O Senhor, ele olha de debaixo da árvore e fala: Zaqueu, convém que eu entre na sua casa hoje. E a casa que o Senhor entra, seja o meu coração ou o seu, há transformação. Nesta noite, se você anotar todas estas menções bíblicas que fiz aqui, se você olhar que esta cura interior, ela tem que começar e começa no momento do nosso arrependimento. Ela começa e ela vai construindo uma fé em Jesus, uma fé no Espírito Santo, uma fé em Deus Pai, uma fé naquilo que é extraordinário, que os nossos olhos carnais nunca viram e o nosso sentimento nunca alcançou. E o Senhor começa a se revelar, a se mostrar, o Espírito Santo vem habitar em nós e Ele começa a limpar esta casa, porque Ele é o agente da transformação. Quando Ele entra, quando Ele faz parte do nosso dia a dia, nós começamos a ver que o Senhor trouxe luz sobre a nossa vida, que nós passamos a começar a entender o que é vida em comunidade cristã. Que a palavra de Deus, ela é a ferramenta que irá trabalhar para desenvolver um processo de transformação na nossa vida cotidianamente. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e esta verdade te libertará. Esse processo de cura e restauração interior que muitos de nós hoje estamos como se estivessem em uma areia movediça, não é um processo mágico, é um processo contínuo que nós temos que saber entender que a nossa destruição, ela veio acontecendo dia após dia. A nossa cura não é estalar de dedos. O Senhor, Ele é psicólogo por excelência. O Senhor é remédio antidepressivo. O Senhor é aquele que faz como fazia Davi: eu deito e durmo, porque sei que só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Nós passamos a entender que o Senhor é aquele que está direcionando a nossa vida a um processo de cura interior, a um processo de transformação interior. A Bíblia, ela é uma máquina que irá trabalhando com suas verdades celestiais, limpando todo rancor, tirando toda mágoa, extraindo todo pecado, e com isso os espíritos que estão de forma oculta trabalhando na nossa mente, dizendo peca, traia, dizendo roube, dizendo desvie, dizendo faça isso porque não tem ninguém vendo. Coloque os teus olhos sob páginas de nudes, sob páginas de todo tipo de coisa que quando você bate os olhos, o Espírito Santo sai da tua vida porque ele não está para olhar aquilo. Páginas deploráveis que homens e mulheres que se dizem santos e que se dizem na presença do Senhor estão trazendo porcaria para a sua vida, chamando espíritos imundos para habitar em si. E juntamente com isso não percebe que dentro da sua casa, que outrora estava limpa, e que era a casa daquele que é imagem e semelhança de Deus, agora passa a ser casa de espíritos imundos. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo sai, aquele espírito imundo que habitava a casa, ele traz mais 7 juntamente consigo. Eu quero nesta noite que você entenda, Efésios 4, no capítulo 4, versículo 22 a 24, diz da seguinte forma, que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem. Precisamos abandonar aquilo que fazíamos, não fazemos mais, bebíamos, não bebemos mais, assentávamos em mesas onde fala de mulheres alheias, porque é melhor do que a minha, porque essa é aquilo, não assentamos mais. Estamos trabalhando ao longe, a esposa não está perto, podemos estar livres, não estamos. O Senhor está vendo, igualmente para mulheres, o Senhor está vendo. Os olhos são como chamas de fogo. E a Bíblia continua em Efésios 4, 22 e 24, dizendo que se corrompe pelas concupiscências do engano. Os olhos do homem são enganosos. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, o Espírito Santo ele vai nos direcionando. Para que sentido nós devemos caminhar? Para que sentido nós devemos ir agora com um sentimento de servo de Deus, de coração lavado, de almas puras? Salomão, Davi, aliás, ele disse: Senhor, quem entrará no teu reino? Aqueles de mãos limpas e coração puro. E aí continua aqui em Efésios 4, 22 a 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós nos despimos do velho homem, quando nós tiramos a máscara do engano, quando nós tiramos a boca da mentira, quando nós tiramos da nossa vida a falta de perdão, a falta de comunhão, quando nós começamos a colocar o contraste de todas essas coisas, falamos apenas agora a verdade, doa quem doer. Nós nos posicionamos com a verdade, colocamos diante dos nossos olhos agora apenas aquilo que o Espírito Santo aprova e buscamos o processo de santificação. Tiramos o velho homem, aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que traficava, aquele que bebia, aquele que prostituía, aquele que fazia todas as coisas que a Bíblia condena. Existe uma lista de coisas que está escrito em Apocalipse e diz: ficarão de fora. Se nós seguirmos aquilo, se nós olharmos, uma das coisas que menos acontece nos dias atuais, inclusive nos meios cristãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Antes de nós atirarmos pedra, nós devemos nos perguntar: e se essa pedra caísse em mim, doeria ou não? Antes de nós abrirmos a nossa boca para falar alguma coisa, e se fosse de lá para cá, o que faria comigo? Então nós começamos a nos despir deste velho homem. Nós temos essa necessidade de renovação da nossa mente diante de Deus. É a chamada metanoia que se diz. É a transformação da mente. Começamos então a olhar literalmente como Deus, através do seu Espírito Santo. Entrar em lugares que Deus entraria. Falar o que Deus falaria. Tocar em o que Deus tocaria. Porque nós temos a consciência que a nossa casa a partir de agora é santa. Não podemos mais deixar o pecado. Filipenses 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós devemos então direcionar a partir de então os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso achismo, o nosso envolvimento, as nossas pesquisas de internet, a coisas que nos direcionarão a pensamentos de coisas envolvidas com Deus. E aí sim, o Espírito do Senhor se apossará de você e começará a combater o teu desânimo, a tua amargura, a tua tristeza, a tua vontade de parar, a tua vontade de não caminhar mais.
de não andar mais uma milha. Salmo 51:10 diz assim, através de Davi, inspirado por Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Todas as vezes que nós percebermos que estamos escorregando, que estamos olhando para o lado, que estamos sendo atordoados pelo mundo, nós podemos clamar a Deus. Nós podemos buscar e nos entregar para o Senhor para esta restauração. Isso é uma entrega é uma oração de entrega e dependência que nós temos que fazer. Senhor, eu sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. Senhor, o meu fardo está pesado. Senhor, eu não sei até onde eu vou. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho andado amargurado, triste. Senhor, sonda dentro de mim e revele a mim o que é que eu estou fazendo para atrair essa tristeza e essa angústia. E o Senhor irá, através da sua palavra, que você precisa orar, pesquisar, ler. Você precisa ter interesse na leitura da palavra e na oração constante, porque a presença do Espírito Santo é que te trará de volta à vida, te colocará para cima. Agora eu quero que você olhe para dentro de você, que você identifique na sua vida, de fato, pastor, de fato eu tenho vivido desta forma, eu tenho trabalhado por trabalhar, eu tenho vivido por viver, eu não tenho achado graça mais dentro da minha casa, no meu relacionamento, parece que as coisas estão cinzas, não são mais coloridas, eu não consigo ver graça mais nas coisas, alegria nas coisas, eu não sinto mais prazer, pastor. Olhe para dentro de você e identifique o que é que aconteceu, que dentro de você existe um local que está morto literalmente. Vamos colocar nesta noite Jesus. Jesus para gerir a tua vida, para gerir o teu trabalho, para gerir a tua empresa, para gerir o teu pequeno negócio, para gerir o teu casamento. Deixa o Senhor gerenciar todas as suas atitudes. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Você pode nesta noite trazer para a sua vida este amor que é Cristo, essa transformação que é Cristo, esta paciência que é Cristo, esta renovação que é Cristo, esta restauração que é Cristo, esta alegria que é Cristo, esta vontade de viver que é Cristo. Você pode trazer para a tua vida este remédio que é Cristo. Você pode trazer para a tua vida todas as coisas que irão te fazer ver qual é o caminho a seguir, que é Cristo. Eu te convido a se envolver de fato nesta noite com alguém que mudará a sua vida. Eu quero orar por você, mas eu quero que nesta noite, se você quer uma mudança real de vida, se você quer de verdade uma mudança real de rumo, de sentimento, de forma de viver e de se exceder no ambiente em que você está inserido, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, eu quero orar com você e por você. E peço que você faça agora uma oração de perdão, uma oração de entrega. Convide o Senhor para entrar na sua vida clamando por restauração. Mencione aí na sua oração a área em que te afeta. Senhor, eu não aguento mais o meu casamento. Eu não quero falar nada, Senhor, mas o meu sentimento parece que morreu. Eu te convido nesta noite a apresentar diante de Deus qual é a área da sua vida que você não quer falar, você não quer entristecer ninguém, mas parece que dentro de você é como se estivesse pisando em um campo minado. O Senhor, Ele tem compaixão, Ele tem amor pela tua vida. Ele tem paixão, Ele tem amor pela tua casa,
pela tua família. Mostra ao Senhor agora o seu espaço. Fala, ora vem, Senhor Jesus, habita em mim, habita nas minhas coisas. Habita na minha família, transforma o meu ser. Convide o Senhor para a tua vida nesta noite, porque o objetivo desta palavra é de que as pessoas saiam com a certeza, você saia com a certeza de que Cristo é possível, de que Cristo é abundante, de que Cristo é acessível, de que se buscardes, encontrarás. E a palavra já foi dita. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que deixa-se ser transformado, transformado será. Nesta noite, eu quero convidar a você e te animar, porque o dia mau ele vem para todos. Os grandes homens da Bíblia, se você começar a ler, você vai ver que a vida do cristão ela não é perfeita. Não adianta nós olharmos a nossa vida com Deus e ficar fazendo comparações, mas eu sou servo do Senhor, estou passando por isso, e o outro não. Olha, a minha vida tem sido dentro da igreja, eu tenho buscado a Deus e eu tenho vivido desta forma, enquanto parece que aqueles que não servem o Senhor têm uma vida de regalias. A Bíblia, ela é clara sobre todas essas coisas. Não invejeis o ímpio, nem o que dele é. Porque o Senhor é a justiça. O Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é a chave que transforma. O Senhor é a chave que faz com que você tenha acesso a todas as coisas que são promessas celestiais para mim e para você. A vida não é perfeita, mas nesta noite eu quero te dizer, a esperança ela é real. O Senhor Jesus, ele veio, ele morreu por mim e por você. O Senhor Jesus deu a sua vida. No jardim do Getsêmani, a Bíblia fala que ele orou pedindo ao Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo, Senhor, se for possível, não me deixe ir para a cruz, não me deixe sofrer. Então você não é o único que sente o peso, que sente a angústia, que sente a tristeza. Mas neste momento, faça o que Jesus fez. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E quando você vive em comunhão com o Deus que te criou, Ele solucionará aquilo que você não consegue. Ele trará a resposta das suas perguntas. Ele abrirá as portas que você não consegue ter acesso. O Senhor movimentará céus e terra, se necessário for, para abundantemente expandir a tua vida e fazer com que você seja um servo, um filho, um amado, abençoado, querido, próspero. E todavia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesta noite, ore ao Senhor agora. Confronte dentro de você aquilo que tem roubado a tua relação com Deus. Nesta oração que faremos agora, peça ao Senhor que venha e crie dentro de você um conflito entre trevas e luz, e que o Senhor dissipe essas trevas, que limpe o ambiente e que a sua presença seja abundante a partir de agora, para que nenhum mal, para que nenhum problema, para que nenhuma angústia, para que nenhuma tristeza, para que nenhum desânimo destrua a tua vida. E que você, a partir desta noite, passará a ter a certeza que tudo dentro de você está vivo, porque foi revivificado pelo sangue derramado no Calvário. Oramos. Senhor Jesus, na tua presença nós nos colocamos nesta noite. Pai, todas as pessoas que estão acompanhando comigo aqui ao vivo,
e todas as pessoas que irão, Senhor, assistir este vídeo posteriormente. Eu sei, meu Deus, que nós temos vivido em um mundo onde há tantos motivos para chorar. Há tantos motivos, Pai, para desanimar, para parar. Há tantos motivos que têm levado a tantos, Senhor, ao suicídio, tem levado a depressões profundas, tem levado a decepções, Pai, que se agigantam a tal forma que estas pessoas ficam totalmente sem esperança. Mas diante da palavra desta noite, Pai, nós encontramos um confronto, Espírito Santo, entre aquilo que ainda pode estar destruindo nas nossas vidas o espaço para o sagrado. Meu Deus, e é ao sagrado que eu clamo neste momento para dissipar a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza. Ó Deus, o sentimento de perda, o sentimento de que está abandonado e de que ninguém olha ou cuida ou se lembra. Pai, Tua palavra nos diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que cria e que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Apresentamos as nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades e de todas as vezes que erramos, e pedimos que o Teu amor, a Tua bênção, a Tua luz, Pai, ela venha iluminar o caminho pelo qual nós devemos seguir, e que o Senhor venha colocar em nós, Pai, o ímpeto de tomar decisões corretas na Tua presença. Que o Senhor venha colocar em nós agora, meu Deus, aquele remédio celestial que tapa todas as feridas, que faz com que nós passamos a olhar para o alto com esperança, passamos a confiar e depositar dentro de nós uma fé inabalável e estruturada na Tua presença, porque o Senhor é o único capaz de mudar, ó Deus, o ambiente, capaz de transformar uma vida, de levantar um caído e dar direção àquele que está perdido. Eu te peço nesta noite, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, em nome de Jesus, que o Senhor abrace agora este casamento que está por um fio ou já está destruído. Que o Senhor abrace agora esta pessoa que tem pensado em suicídio, esta pessoa que tem pensado, Pai, em desaparecer, esta pessoa que tem chorado, esta pessoa que tem se amargurado, esta pessoa, Pai, que não tem mais prazer da vida. Em nome de Jesus, restaura as forças. Ah, meu Deus, abra os olhos espirituais desta pessoa para ela ver que está cercada por anjos. Jesus, isso que eu estou fazendo aqui não é mitologia, não é uma crença perdida, é a relação da criação com o seu Criador. Tenha misericórdia desta pessoa que ora comigo com fé, com lágrimas e com esperança, Pai, ainda que seja pequena, mas que o Senhor atenda nesta noite. E esta pessoa tenha uma boa noite de sono. Esta pessoa tenha, Pai, um sinal seu, da sua presença infalível e inigualável. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Restaura agora o coração desta pessoa que não consegue perdoar. Limpa agora o coração desta pessoa, Pai, que é tomado de mágoa, de angústia, de desejos negativos e contrários. Abraça agora esta pessoa, Pai, que se sente caminhando só, mas o Senhor jamais nos abandona. Quando o Senhor Jesus partiu desta terra, Ele disse: eu irei, mas vos prepararei um lar, para que onde eu estiver, estejais comigo, mas te deixo o Consolador. Oh, meu Deus, que este Consolador agora possa entrar e fazer morada no nosso coração.
tirar a tristeza, meu Deus, tirar o desejo, Senhor, negativo, ruim. Limpa esses lábios, essa boca, como o Senhor limpou a de Isaías. Atenda esta pessoa, Pai, que se acha, meu Pai amado, tão pequena. Acha que, Senhor, não é merecedor, mas o Senhor se importa. Estenda as tuas mãos agora, Pai, para esta pessoa encarcerada, para esta mãe que ora pelo filho, para esta esposa que entrega o marido bêbado, viciado, para este homem ou esta mulher entregue à prostituição. Abraça, meu Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor abraça o homem. O Senhor transforma a vida e constrói ali mais um vaso de honra. Te agradeço, Pai, porque sinto tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, nesta noite, porque sei que o Senhor ouve esta pessoa que está orando comigo. E a tua glória, Pai, resplandeça nas nossas vidas. Muito obrigado por mais esta oportunidade de trazer uma palavra para todos aqueles que precisam e que querem e que se oferecem a se relacionar contigo. Muito obrigado. Nos perdoe, nos lava, nos limpe e faça morada na nossa vida. Toma para ti, Senhor, o nosso corpo, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mente, as nossas mãos e pés. Enfim, Senhor, o nosso corpo, que seja para a tua glória e não para a tua desonra. Que seja, meu Deus, instrumento de paz. Onde há, Senhor, separações, guerras, desconfortos e distúrbios, que sejamos usados para a união, que sejamos usados para a paz. Pai, eu ministro agora, como ministro da tua palavra, uma bênção sobre a vida desta pessoa que está enferma. Às vezes, Pai, a enfermidade nem é física, é espiritual. Eu amarro agora, pelo poder do sangue de Jesus, todo o espírito maligno que tem se apoderado da fraqueza e que tem, Senhor, transitado livremente. Pai, coloca agora os teus anjos como barreira na casa, no ambiente, no veículo, na empresa desta pessoa, para que ela possa ter uma relação próxima e fidedigna contigo. Em nome de Jesus oramos. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E você diz amém. E graças a Deus. O Senhor, eu tenho certeza, nos ouviu. Está nos ouvindo. Eu quero agradecer a todos os meus grandes amigos de Jaraguá, a Reginaldo, a Iracema, o Zé, a Aline, o Tiago, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã Neide, as pessoas que nominalmente sempre estão nos prestigiando neste canal. E eu peço a você que não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe uma mensagem para que o YouTube entenda que é uma passagem, uma mensagem que vale a pena e ela encaminha automaticamente para outras pessoas. Precisamos fazer expandir o evangelho da paz e da transformação, não o evangelho da enganação. Não se deixe levar por evangelhos de facilidade. O Senhor é paz e amor, mas o Senhor também é justiça. O Senhor não derrama chuvas de bênçãos na vida de quem se perde no pecado. Deixe o Senhor mudar a sua vida e você verá que ainda existe um Deus